Bem-vindo ao canal Porção de Luz. Se você chegou até aqui, é porque a sua alma está pedindo abrigo. Talvez o dia tenha deixado marcas que ninguém viu. Talvez você esteja sorrindo por fora e tremendo por dentro. Talvez a noite traga um silêncio que parece gritar. Fica comigo, não sai agora. Deus sabe como é quando a cabeça encosta no travesseiro e o coração começa a conversar com os próprios medos. E eu quero te pedir algo simples, que já coloca seu nome diante do Senhor com carinho e verdade. Escreva nos comentários seu nome e seu pedido de oração. Escreve do jeito que você conseguir, sem enfeitar, sem explicar demais. Só entrega, porque enquanto você escreve, nós vamos concordar em oração. E o céu não despreza um clamor feito com sinceridade. Agora respira, devagar, como quem abre espaço dentro de si para Deus entrar. Deixa a noite ser um lugar de encontro, não um lugar de batalha. E eu quero te conduzir imediatamente por uma palavra que acalma o coração cansado. Uma palavra que tem força de abraço e direção de pastor. Ouça com atenção, com pausas, permitindo que cada frase encontre lugar dentro de você. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai, nós recebemos essa palavra como quem recebe um cobertor sobre o peito, e te pedimos, transforma esta noite em descanso de verdade. Senhor Deus, eu me coloco na tua presença com temor e confiança. Não venho fingir força, não venho disfarçar dor, não venho provar nada, eu venho me render. Há pessoas ouvindo com o coração apertado, outras ouvindo com lágrimas escondidas, outras ouvindo com vazio que nem sabem explicar. Tu conheces cada um. Conheces o que foi dito hoje e o que ficou preso na garganta. Conheces a coragem que ninguém aplaudiu. Conheces a fraqueza que ninguém percebeu. Então, com mansidão, eu te peço, toca agora, visita agora, sustenta agora. Faz com que a tua presença seja mais real do que os pensamentos que gritam, e mais forte do que as preocupações que insistem. Pai, a noite tem um jeito de ampliar tudo. O que de manhã parecia pequeno, à noite parece montanha. O que a gente conseguiu empurrar durante o dia, aqui no silêncio volta a pedir atenção. Então, Senhor, eu te peço um milagre simples e profundo. Aquieta, acalma a mente que corre, acalma o coração que se defende, acalma o corpo que está tenso. Ensina essa pessoa a respirar sem culpa, a descansar sem medo, a confiar sem precisar controlar. Há uma batalha invisível sendo travada no quarto de muita gente agora, mas o teu cuidado não é invisível para quem se rende. O teu cuidado encontra quem não sabe mais como se explicar. Tu és pastor, Senhor, e isso quer dizer que o Senhor guia, o Senhor alimenta, o Senhor protege, o Senhor disciplina com amor. O Senhor procura quando a ovelha se perde dentro dos próprios pensamentos. E nesta noite, eu peço, conduz essa vida para águas de descanso. Conduz para uma paz que não depende de mensagem chegando no celular, de notícia boa, de aprovação humana. Conduz para uma paz que nasce de saber: Deus está aqui. E se o dia foi injusto, se houve frustração, se houve palavras duras, se houve portas fechadas, vem refazer por dentro.
Tem gente que não precisa de um sermão agora, precisa de um lugar seguro. E o Senhor é esse lugar. Senhor, há pessoas que têm medo do amanhã, medo de não dar conta, medo de faltar, medo de perder, medo de falhar, medo de adoecer, medo de ser abandonado. E eu não quero tratar medo como fraqueza moral. Medo é sinal de que a alma está cansada. Então eu te peço, derrama coragem serena. Não aquela coragem barulhenta que promete o impossível, mas aquela coragem que acorda e dá um passo. Aquela coragem que diz: hoje eu vou atravessar a noite com Deus. Amanhã eu enfrento o dia com Deus. E assim, passo a passo, o Senhor vai me levando. Ensina essa pessoa a não tomar decisões no pico da ansiedade. Ensina a esperar o coração abaixar, a luz entrar, a direção ficar clara. Eu oro também por quem está com a cabeça cheia de lembranças. Há memórias que voltam como um filme que ninguém pediu para assistir, e o coração fica revivendo dores, conversas, perdas, erros. Senhor, toca a memória com tua graça. Não apaga a história, mas tira o veneno dela. Não muda o passado, mas muda o peso que ele tem hoje. E eu te peço que, nesta noite, o Senhor visite o lugar onde a culpa se instalou. A gente que errou, sim, mas não está conseguindo se levantar porque se condena sem parar. Então, Pai, ensina o arrependimento que cura. Ensina a humildade que recomeça. Ensina a confiança que aceita perdão e segue em frente. Agora, Senhor, eu quero trazer ao centro o que vai guiar essa ministração com calma e responsabilidade. A tua palavra diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. E nessa frase existe um cuidado que não pode ser usado para alimentar vaidade, mas pode ser usado para sustentar um coração cansado. Pai, eu te peço, faz essa promessa amadurecer dentro de quem ouve. Que a pessoa entenda que necessidade não é luxo, não é exibicionismo, não é pressa. Necessidade é aquilo que mantém a vida de pé com dignidade. E conforme as tuas riquezas, conforme a tua glória, conforme Cristo Jesus, provê o que falta, provê sabedoria para administrar, provê portas de trabalho, provê paz para decidir, provê gente certa para ajudar, provê força para atravessar processos, provê consolo para quem não tem palavras. E já que o Senhor está nos visitando com essa palavra e com essa companhia de oração, eu quero te fazer um convite simples e direto, sem quebrar o clima. Se inscreva no canal e venha participar da nossa corrente diária de oração. Não é para colecionar vídeos, é para construir constância, porque tem dores que não se resolvem em um dia, mas Deus sustenta em cada dia. E a constância é um lugar onde a fé aprende a respirar. Permanece com a gente. Volta amanhã. Volta quando o peito apertar. Volta quando o coração precisar de direção. E Deus vai te fortalecendo por etapas. Senhor, eu coloco diante de ti o interior dessa pessoa como quem abre uma casa e acende as luzes. Entra nos pensamentos escondidos. Entra nas preocupações guardadas. Entra nos medos que ela não conta para ninguém. E eu te peço que toda opressão perca força. Que toda ansiedade seja confrontada pela tua paz. Que toda mentira que diz você não vai conseguir seja calada pela verdade que diz eu te sustento. E que esse coração, em vez de lutar sozinho, aprenda a entregar. Entregar o que não controla. Entregar o que já passou. Entregar o que ainda não chegou. Entregar até a necessidade de entender tudo. Porque a fé nem sempre entende, mas ela repousa. Pai, visita também o corpo. Há pessoas com o peito apertado, com a respiração curta, com o maxilar travado, com dores que aumentam na noite, com cansaço acumulado, com um sono que não vem. Eu te peço alívio.
Eu te peço descanso, eu te peço equilíbrio. Que o corpo sinta segurança para relaxar, que os músculos soltem, que a cabeça pare de rodar e que, se houver necessidade de cuidado médico, de acompanhamento, de disciplina, de mudanças práticas, dá sabedoria e firmeza para buscar o caminho certo. Eu não quero prometer o que não me cabe prometer, mas eu quero pedir com humildade. Consola, sustenta, fortalece, conduz ao que for saudável. Senhor, eu oro pelo lar dessa pessoa. Se a casa está em paz, preserva. Se a casa está em tensão, visita. Se há brigas repetidas, quebra o ciclo. Se há silêncio frio, aquece com misericórdia. Se há palavras que machucam, coloca guarda na boca. Se há feridas antigas, abre caminho de cura. E para quem está sozinho, para quem olha ao redor e sente falta de alguém, eu te peço que a solidão não vire desespero, que a tua presença preencha o ambiente com sentido, que essa pessoa sinta que não é esquecida, que há olhos do céu sobre ela, e que a noite não é um abandono, é um lugar onde o pastor também cuida. Pai, eu apresento a família, pais, filhos, irmãos, companheiros, pessoas queridas que ocupam o pensamento até na hora de dormir. A gente preocupada com filho que não volta, com pai que adoeceu, com casamento fragilizado, com um parente distante, com uma conversa que ficou pendente. Senhor, assume que essa pessoa não consegue resolver sozinha. Dá proteção onde há risco. Dá direção onde há confusão. Dá reconciliação onde houver espaço para humildade e verdade. E dá limites santos para que ninguém aqui se destrua tentando carregar tudo. Ensina a amar, sem adoecer. Ensina a interceder, sem se consumir. Ensina a confiar no teu governo. Eu oro, Senhor, pelo trabalho e pelas responsabilidades. Há pessoas que estão com medo do desemprego, outras estão esmagadas por cobranças, outras estão sem perspectiva, outras estão cansadas de lutar e não ver resultado. Pai, dá favor e dá estratégia. Abre portas honestas. Dá criatividade para soluções. Dá serenidade para conversas difíceis. Dá firmeza para se posicionar quando for preciso, e humildade para aprender quando for necessário. E que o coração não seja governado pela incerteza do salário, mas pela certeza do teu cuidado. Quando faltar caminho, o Senhor cria caminho. Quando faltar força, o Senhor sustenta. Quando faltar direção, o Senhor guia. Senhor, eu peço proteção nesta noite. Proteção contra perturbação, contra pesadelos, contra sustos, contra notícias que roubam a paz. Proteção para esta casa, para este quarto, para a mente que tenta fugir para lugares escuros. Guarda as entradas e saídas. E guarda, acima de tudo, o interior. A gente que não tem medo de ladrão na rua, tem medo do próprio pensamento. Então, Pai, coloca ordem dentro. Traz quietude. Traz segurança. Que a pessoa sinta que não precisa vigiar o mundo para estar segura, porque o Senhor vigia. E quando a fé estiver pequena, que a tua mão seja grande. Agora eu quero te lembrar, com suavidade e firmeza, de permanecer, porque há uma cura que Deus faz enquanto a gente permanece. Se você está aqui há alguns minutos, é sinal de que sua alma está buscando algo verdadeiro. Então eu reforço. Fica com a gente na corrente diária, se inscreve no canal, volta sempre que precisar, e não caminhe sozinho. Deus usa a constância para reeducar o coração. Não é mágica, é cuidado. Não é espetáculo, é presença. E quando a presença se torna hábito, o medo perde o domínio. Senhor, eu oro por decisões. Há escolhas que estão penduradas como um peso sobre a cabeça. Mudar ou ficar, perdoar ou cortar, aceitar ou recusar, falar ou silenciar, começar ou desistir. Pai, dá discernimento,
Acalma a pressa. Mostra o próximo passo. Não precisa mostrar a estrada inteira. Ensina essa pessoa a identificar a tua paz como sinal, e não apenas a euforia. E quando houver confusão, dá tempo. Quando houver pressão, dá alívio. Quando houver dúvida, dá conselho certo. E guarda essa vida de escolhas feitas no impulso da dor. Que a dor seja tratada com oração, e a decisão seja tratada com sabedoria. Eu oro, Senhor, pelos sentimentos que a pessoa não consegue nomear. Às vezes não é tristeza, é esgotamento. Não é raiva, é frustração acumulada. Não é indiferença, é defesa. Pai, desarma com amor. Mostra que ela não precisa ser forte o tempo todo. Mostra que ela não precisa agradar todo mundo. Mostra que ela não precisa carregar o papel de salvador de ninguém. O único salvador é Jesus. E quando ela aceitar isso, muita culpa cai, muita pressão cai, muita ansiedade cai. Ensina essa pessoa a descansar na verdade. Eu sou cuidado, eu sou conduzido, eu sou sustentado. Pai, eu coloco diante de ti também as dores do passado, traições, perdas, humilhações, acidentes, palavras que marcaram, comparações que feriram, rejeições que deixaram um buraco. Senhor, toca essas áreas com delicadeza. Não permite que a pessoa viva hoje reagindo ao que aconteceu ontem. Cura a raiz, não apenas o sintoma. E quando ela lembrar, que não seja para sangrar de novo, mas para perceber o quanto o Senhor a trouxe até aqui. Há gente que está viva por milagre de sustentação diária e nem percebe. Então abre os olhos para a tua fidelidade escondida nos detalhes. Senhor, eu oro por quem se sente insuficiente. A noite chega e a pessoa faz uma lista do que não conseguiu, do que não entregou, do que não mudou, do que não foi. Pai, quebra essa prisão. Ensina a olhar para o que foi possível hoje. Ensina a reconhecer pequenas vitórias. Ensina a dizer obrigado por ter atravessado mais um dia. E dá esperança para amanhã sem transformar amanhã em ameaça. O Senhor não pede perfeição para amar. O Senhor ama e, por amor, transforma. Então eu peço, derrama sobre essa vida a graça de recomeçar sem se punir, de aprender sem se condenar. Eu oro também, Senhor, por quem está sob ataque de pensamentos de desistência. Pensamentos que dizem não vale a pena, ninguém se importa, vai dar tudo errado, você não é capaz. Pai, em nome de Jesus, corta essas vozes. Substitui mentira por verdade. Sopra a vida onde a esperança ficou fraca. E dá sinais simples de cuidado. Uma palavra, uma lembrança boa, um descanso que vem, uma vontade de continuar. Eu não quero romantizar dor. Eu quero apontar saída. E a saída é o Senhor, que caminha junto e não larga a mão. Pai, eu apresento as finanças com responsabilidade. A quem esteja com contas atrasadas, com medo do mês virar, com vergonha de pedir ajuda, com ansiedade por não ver saída. Senhor, supre necessidades, dá direção, dá oportunidades, dá portas, dá ordem. Ensina a administrar com sabedoria. Ensina a recusar o que seduz e destrói. Ensina a pedir ajuda quando for necessário, sem orgulho, sem humilhação. E que a provisão chegue com paz, não com confusão. Que a provisão traga gratidão e equilíbrio, e não correria e vaidade. Senhor, eu oro pelos relacionamentos. Onde há ciúmes, cura. Onde há insegurança, fortalece. Onde há dureza, amolece. Onde há manipulação, liberta. Onde há feridas, trata. Dá maturidade para conversar sem ferir, para ouvir sem atacar, para se posicionar sem violência. E se houver necessidade de afastamento por segurança, dá coragem para proteger a vida. Que ninguém aqui confunda amor com prisão. Que ninguém aqui confunda paciência com tolerância ao abuso.
Dá sabedoria, Pai, porque o teu cuidado também se manifesta em limites santos. Pai, eu oro por quem está com o coração cansado de esperar. Esperar resposta, esperar mudança, esperar porta abrir, esperar justiça. A espera cansa. Quando cansa, a gente tenta forçar. Senhor, ensina a esperar sem desespero. Ensina a esperar fazendo o que é correto. Ensina a esperar com o coração guardado, não endurecido. E quando for tempo de agir, dá coragem. Quando for tempo de recuar, dá paz. Quando for tempo de permanecer, dá resistência. Que o coração não seja governado pela pressa, mas pela confiança no teu tempo. Eu oro, Senhor, pela vida espiritual. A gente que sente que a fé ficou distante, que a oração ficou seca, que a palavra ficou pesada, que a alegria foi embora. Pai, reacende com simplicidade, não com culpa, mas com graça. Ensina a pessoa a voltar para ti do jeito que ela está. Ensina a conversar contigo sem performance. Ensina a abrir a Bíblia com fome e não por obrigação. E quando ela não conseguir ler, que ela ore. Quando ela não conseguir orar, que ela respire e diga teu nome. Porque o teu cuidado alcança até os dias em que a gente não sabe nem como começar. Senhor, eu oro pelos que cuidam de todo mundo e esquecem de si. Gente que segura a casa, segura o trabalho, segura os filhos, segura os pais, segura problemas, segura lágrimas. Quando chega a noite, desaba por dentro. Pai, dá descanso. Ensina essa pessoa a receber cuidado. Ensina a dizer eu preciso. Ensina a não carregar tudo sozinho. E envia a ajuda certa, gente madura, apoio saudável, conselhos sábios. Porque o Senhor usa pessoas também. E não é falta de fé admitir que precisa de suporte. O rebanho caminha melhor quando não caminha isolado. Pai, eu apresento os sonhos que ficaram parados, projetos que foram adiados, cursos interrompidos, planos quebrados, vocações abafadas pela sobrevivência. Senhor, mostra o que deve ser retomado e o que deve ser deixado. Sopra a vida onde ainda há propósito teu. E dá paz para aceitar quando uma porta se fecha por proteção. O Senhor não frustra por crueldade. O Senhor direciona por amor. E teu amor é mais sábio do que o nosso desejo. Então cura frustrações. Ao mesmo tempo, reacende aquilo que o Senhor plantou. Eu oro por quem está vivendo luto. Luto por morte. Luto por separação. Luto por uma versão de si que não existe mais. Luto por um tempo que não volta. Senhor, consola com presença. Não com frases prontas, mas com cuidado real. Senta ao lado desse coração, como quem segura a mão sem pressa. E ensina a atravessar um dia de cada vez. Que a pessoa não se cobre estar bem rápido. Que ela permita o processo. Que ela encontre apoio. Que ela encontre esperança. Porque tua bondade não some no meio da perda. Tua bondade sustenta no meio da perda. Senhor, eu peço que a tua paz guarde os pensamentos mais insistentes. Pensamentos que voltam como martelo, batendo na mesma tecla. Ensina o coração a dizer não para o que alimenta a ansiedade. Ensina a desligar, a limitar a exposição a coisas que perturbam, a escolher silêncio, a escolher palavra, a escolher oração. E quando vier a vontade de controlar tudo, lembra essa pessoa, você não é Deus. E isso, em vez de ser um peso, pode ser alívio. Porque existe um Deus que governa, e Ele é bom. E quando a pessoa descansa nisso, o sono começa a se aproximar. Pai, eu apresento a vida profissional e os estudos com mais um pedido. Dá foco. A gente dispersa, confusa, sem conseguir terminar o que começa. Senhor, organiza por dentro. Dá disciplina com leveza. Dá ritmo. Dá constância. E guarda essa pessoa de se comparar com o ritmo dos outros. Cada um tem seu processo. Cada um tem seu tempo.
O Senhor trata-a individualmente. Então dá coragem para começar de novo amanhã. Sem auto-ódio, sem xingamento interior, sem desânimo antecipado. Eu oro, Senhor, por proteção emocional. Há pessoas que estão rodeadas de gente, mas se sentem sugadas. Estão cercadas, mas não se sentem nutridas. Senhor, ensina a reconhecer ambientes, a escolher companhia, a dizer não quando for necessário, e cura a necessidade de aprovação que escraviza. Que essa pessoa não dependa de aplauso para ter valor. Que ela encontre valor em Cristo. E quando ela encontrar valor em Cristo, ela vai amar melhor, escolher melhor, descansar melhor, sem se vender, sem se perder. Se essa oração está te ajudando, eu peço algo que pode ser simples para você e gigante para alguém. Deixa o like e compartilha com uma pessoa que precisa de descanso hoje. Talvez alguém esteja no limite agora, sem coragem de pedir ajuda. E um vídeo compartilhado pode ser a mão que Deus usa para alcançar. Faz isso com carinho, sem alarde, e volta para a oração com o coração quieto, porque o que Deus está fazendo em você também pode virar cuidado na vida de outro. Pai, eu oro pelos momentos em que a pessoa se sente atacada por fora e por dentro. Por fora, dificuldades. Por dentro, pensamentos que acusam. Senhor, levanta uma cerca de proteção, não para isolar do mundo, mas para guardar a alma. Ensina essa pessoa a não reagir no calor da emoção. Ensina a esperar a tua direção antes de responder. E quando houver injustiça, dá justiça no teu tempo. Quando houver ofensa, dá sabedoria. Quando houver perseguição, dá firmeza. E acima de tudo, guarda o coração para que a dor não vire amargura. Eu oro, Senhor, por quem sente que está no vale. No vale a gente não vê longe. No vale a gente só vê a próxima curva. Mas no vale o Senhor também é pastor. Então eu te peço, dá sinais de companhia. Dá conforto no meio do medo. Dá coragem para dar mais um passo. E quando o coração disser eu não vou aguentar, responde com tua presença dizendo, eu estou contigo. Que essa pessoa não transforme um momento difícil numa sentença eterna. Vales passam, processos amadurecem, e o Senhor continua guiando pelas veredas da justiça, não por mérito, mas por amor do teu nome. Pai, eu coloco diante de ti a hora de dormir como um ato de fé. Dormir é reconhecer limites. Dormir é dizer eu não consigo controlar a noite. E por isso, Senhor, eu peço que esta pessoa consiga se entregar ao sono sem medo, sem ficar vigiando, sem ficar esperando o pior. Que o sono venha como presente. Que o coração pare de se defender. Que a mente pare de correr. E se ela acordar no meio da madrugada, que não se assuste. Que ela respire e lembre, Deus não saiu. Deus continua aqui. Deus continua cuidando. Senhor, eu oro por quem está buscando direção para uma conversa difícil. Às vezes a pessoa precisa pedir perdão. Às vezes precisa estabelecer um limite. Às vezes precisa dizer eu não estou bem. Às vezes precisa pedir ajuda. Pai, dá palavras. Dá oportunidade. Dá mansidão. E guarda de extremos. Nem explodir e ferir. Nem se calar e adoecer. Ensina o caminho do equilíbrio. E que a pessoa tenha coragem de fazer o que é certo, mesmo quando o certo não é o mais confortável. O Senhor honra decisões alinhadas com tua verdade. Pai, eu oro pelo coração que está desconfiado. A vida decepcionou tanto que a pessoa começou a esperar sempre o pior. Senhor, cura essa expectativa de dor. Não com ingenuidade, mas com esperança. Ensina a esperar o bem sem negar a realidade. Ensina a acreditar de novo, aos poucos, com prudência e fé. Mostra que o Senhor não é como as pessoas que falharam. O Senhor não trai, não abandona, não muda de humor, não brinca com sentimento. O Senhor é constante.
E essa constância pode reconstruir por dentro o que foi quebrado por fora. Eu oro também, Senhor, por quem está se sentindo distante de si mesmo, como se estivesse vivendo no automático, sem sentir alegria, sem sentir propósito, sem sentir presença. Pai, desperta com ternura. Dá sentido nos pequenos hábitos. Dá brilho nas pequenas escolhas. Dá propósito no ordinário. Não deixa a vida virar apenas uma sequência de obrigações. Sopra a criatividade. Sopra a vontade de viver. Sopra a gratidão. Sopra encanto por coisas simples. E que a pessoa perceba, mesmo sem grandes mudanças, Deus pode mudar a forma como eu caminho. E isso já muda tudo. Senhor, eu apresento que a pessoa não contou a ninguém. Vícios escondidos, hábitos que aprisionam, tentações repetidas, pensamentos que envergonham. Pai, não com condenação, mas com libertação, visita esse lugar. Dá força para romper ciclos. Dá coragem para procurar ajuda. Dá disciplina para cortar gatilhos. Dá fome pelo que é santo. E quando houver queda, dá arrependimento rápido e recomeço real. O Senhor não chama para humilhar, chama para restaurar. E eu te peço que esta noite seja um marco de rendição, um ponto em que a pessoa diga: eu não vou mais caminhar sozinho com isso. Pai, eu peço que a tua bondade e a tua misericórdia sigam essa pessoa, não apenas como frase bonita, mas como experiência. Que ela perceba a bondade em livramentos silenciosos. Que ela perceba misericórdia em recomeços. Que ela perceba cuidado em detalhes. Um atraso que protegeu. Uma porta que fechou por amor. Uma conversa que abriu caminho. Uma força que apareceu quando não havia força. Ensina essa pessoa a enxergar o teu cuidado no cotidiano. Porque quando a gente reconhece tua mão nos detalhes, o coração para de exigir sinais grandiosos para acreditar. E eu volto com um pedido manso, no finalzinho da caminhada, para tornar essa oração ainda mais pessoal. Escreva nos comentários seu nome, e se você puder, um relato breve do que Deus precisa sustentar em você hoje, para que a oração alcance exatamente o ponto mais sensível. Não é para te expor, é para te acolher. Às vezes a gente só precisa dizer com honestidade: eu estou cansado, eu estou com medo, eu preciso de direção. E isso já é um passo de fé. Deus não rejeita um coração sincero. Senhor, agora eu te peço que o ambiente inteiro seja tomado por paz. Paz no corpo, paz na mente, paz na respiração, paz no coração. Que a pessoa sinta o ritmo do próprio corpo, desacelerando. Que ela sinta como se tu estivesses arrumando o interior, colocando cada coisa no seu lugar, tirando o excesso, afastando o medo, reduzindo o barulho. E que ela não precise fazer força para sentir, apenas receber, apenas permitir, apenas confiar. Tu és pastor, e nesta noite o Senhor conduz para descanso, mesmo que o dia tenha sido uma tempestade. Pai, guarda o sono desta pessoa. Guarda os pensamentos antes de dormir. Guarda os sonhos. Guarda o coração. E se houver amanhã uma batalha, que amanhã encontre alguém fortalecido por uma noite em tua presença. Dá um despertar leve. Dá esperança. Dá coragem. Dá direção. Dá mansidão. E faz com que essa pessoa perceba que ela não está caminhando em círculo, mesmo que pareça. O Senhor está trabalhando, o Senhor está moldando, o Senhor está cuidando, e tua fidelidade não falha. Receba essa paz no seu coração agora, em nome de Jesus. Amém. E quando você fechar este vídeo, que você leve consigo a certeza de que Deus continua cuidando enquanto você descansa. E que amanhã haverá uma nova porção, simples e valiosa, para te fortalecer de novo no caminho. Amém.